Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. E participe, lição de número 2, para o dia 12 de julho de 2020. Assunto da lição: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Efésios, capítulo 1 e versículo 3. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Nunca vamos esquecer desta graça de Deus, desta misericórdia de Deus. Lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. E aqui nestes 3 versículos compreendemos muito bem o que éramos e o que somos em Cristo Jesus. Nós éramos longe de Deus, agora somos perto de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Efésios, capítulo 1 e versículo 4 a 6, percebemos que, nestes 3 versículos, que Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Essa eleição e essa predestinação são obra e graça divina. É o plano de Deus através dos séculos. Lemos em João capítulo 3, versículo 16 a 18, que Cristo foi enviado por Deus para que nós fôssemos salvos, ou seja, para salvar todos os pecadores que viessem a crer nele. Porque no capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, percebemos que a salvação é alcançada somente pela graça de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, está declarado: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, é pela graça de Deus que alcançamos esta sublimidade salvadora. Em 1 João, capítulo 3, versículo 21, 22 e 23, lendo, percebemos que Deus atende aos pedidos dos fiéis por intermédio de seu grande amor. Através do seu amor, porque Deus nos amou, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele está atento à nossa súplica, e quando nós nos apresentamos diante de Deus em o nome de Jesus, então é confirmada a nossa vitória. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, e aqui entendemos que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Logo, o Espírito Santo está
conosco para nos orientar, para nos direcionar, para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Jamais nós, a igreja, poderemos caminhar se não for na iluminação através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o único responsável pela igreja na terra, responsável em preparar, responsável em orientar, responsável em defender, responsável em ajudar, para que a igreja esteja na posição no dia do arrebatamento. O Espírito Santo, a finalidade é entregar a Cristo uma igreja santa, uma igreja pura, sem ruga e sem manchas, mas uma igreja que glorifica e exalta o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, é preciso mesmo compreender o que a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo estão impetradas nesta epístola. Por exemplo, Deus, ele planejou essas bênçãos para todos nós. As bênçãos espirituais, Deus planejou para todos os eleitos as bênçãos espirituais. Você quer ser eleito? Você quer ser predestinado? Então, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nesta lição aqui, nós vamos abranger e ainda abordar a grandeza da excelência e a perfeição do projeto para que seja concedida as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e nós possamos desfrutar desta promessa gloriosa. Deus, ele, na sua eternidade, ele planejou e deseja executar o seu plano de reconciliação com a humanidade, porque a humanidade está caída, então sempre precisou de uma reconciliação com Deus. E em vez de o homem se reconciliar com Deus, foi Deus que se reconciliou com o homem. Aqui, Deus executa um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Nosso Deus é um Deus que lhe dá o primeiro passo. Ele procura ajudar, ele procura abençoar mesmo. E aqui na carta de Paulo é mostrada a grandeza pela revelação do mistério que estivera oculto desde há muitos tempos atrás. Então, aqui somos convidados a louvar a Deus e a glorificar ao nome do Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia para com todos os pecadores. Ponto de número 1. A nova posição em Cristo. Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, ele passa a ter uma nova posição. Porque no passado nós andávamos perdidos, andávamos condenados à morte, estava mesmo destinado a ser prejudicado eternamente. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Hoje, você e eu somos privilegiados por ter a oportunidade de ser salvo, a oportunidade de não ir para o inferno. Essa é a tua chance, essa é a minha chance de escapar da condenação eterna. E a chance é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. A doxologia deixa bem claro que, após o versículo de abertura da epístola, o apóstolo Paulo, ele apresenta uma sequência de textos da Bíblia
que se caracteriza pela verdade ou pela verdadeira adoração e bondade de Deus. Essa bondade de Deus é uma bondade ativa, quer dizer que ela está em evidência. E Paulo, ele começa pela frase: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, o nosso Deus é um Deus que está nos abençoando. É por isso que foi impetrada a bênção sacerdotal no capítulo 6 de Números, versículos 24 e 25, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, esse é o desejo de que as bênçãos espirituais estejam impetradas sobre a vida da congregação, a vida do povo de Deus, a vida da igreja. O apóstolo Paulo, ele mostra que Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Paulo dá uma sequência de explicações para que os irmãos possam entender que por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos que são concedidas aos homens, ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste trecho da Bíblia Sagrada, nós vamos compreender que trata-se de um hino teológico de gratidão. Aqui se transforma em uma gratidão, em uma homenagem, em uma exaltação ao nome do Senhor. É aqui este hino caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Para louvor e glória da sua graça. Então, cante o hino agora que tenha uma homenagem a Deus, uma exaltação a Deus. Louvai ao Senhor enquanto se pode achar. Louvai-o ao Senhor enquanto Ele está perto. E que seja para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Aquele ao qual devemos adorar é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aqui está uma clara referência à Santíssima Trindade, com a ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. As bênçãos espirituais. Aqui podemos compreender que, obviamente, as bênçãos espirituais não são materiais, elas são espirituais, quer dizer, elas vêm de Deus, das regiões celestiais. Ela é celeste, ela é divina. E o apóstolo Pedro disse que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem de cima, vem do Pai das luzes, em que não há variação nem sombra de variação. Logo, o nosso Deus é garantia, o nosso Deus garante a nossa vitória e nós somos vitoriosos em o nome de Jesus Cristo. Logo, levanta a tua voz como trombeta e anuncia a palavra de Deus a toda a humanidade, porque o mesmo Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será
condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Logo, o nosso Deus é digno de honra e de glória e de louvor. Aqui, essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso. Deus nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo, ele nos remiu. Acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa de vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo, estas bênçãos provêm de Deus, que está sempre desejando, planejando, abençoando a nossa vida. Deus é Ele que planejou toda a nossa redenção, toda a nossa vitória. E Cristo sempre realizou, e o Espírito Santo que garante. Então Deus planeja, Jesus realiza e o Espírito Santo garante a nossa vitória. Logo, estas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo disse: bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. A nova condição. Hoje, dentro das bênçãos de Deus, você e eu tem uma nova condição, a saber, a expressão em Cristo significa que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, a partir da sua pessoa. A obra que foi realizada no Calvário garante a nossa vitória. Foi o nosso sacrifício expiatório. É por isso que João o Batista, pregando, disse àqueles incrédulos: e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, estas bênçãos relacionam-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida que nós temos agora é conferida somente para quem está em Cristo Jesus. É só você e eu que podemos entender essa nova vida. Ninguém mais vai entender esta nova vida. Por quê? Porque eles não estão em Cristo, mas você e eu entendemos porque estamos em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isto é, oposto da antiga vida em Adão, que era escravizada pelo pecado. Hoje, você e eu somos livres, somos libertos, somos conscientes, somos responsáveis, somos decididos e somos voluntários e somos de propósito a servir ao Senhor com alegria. Antes éramos escravizados, agora somos livres em Cristo. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição, meus irmãos, é caracterizada pela salvação em Cristo Jesus. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa
redenção. Logo, podemos entender que as bênçãos espirituais que os crentes recebem hoje da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos dar-lhes louvor, devemos lhe agradecer para sempre. Ponto de número 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Como é que você e eu vai ter uma vida cristocêntrica neste mundo? Cristocêntrica quer dizer que Cristo é o centro da nossa vida. Mas temos que perceber que, embora o pecado tenha adentrado no mundo ou ao mundo, Deus planejou a primazia de Cristo na remissão de nossos pecados, na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Há uma relevância muito grande da palavra de Deus para a nossa edificação. E aqui percebemos que há a revelação do mistério de Deus. A frase descobrimento, ela nos deixa bem claro que o mistério da sua vontade está revelado e sinaliza com certeza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, mas que agora fora revelada através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta verdade, meus irmãos, de respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade para todos nós, com o propósito de salvar os pecadores. Todo aquele que crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta vontade divina é revelada segundo o seu propósito, segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com tudo o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Nosso Deus trata a coisa séria. Nosso Deus, ele usa de amor e usa de misericórdia, porque Deus é luz, Deus é amor. E na sua vontade que foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo Jesus, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, há esta bênção outorgada por Deus. A plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo, ele revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas na verdade. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e com ele pode subsistir. Então, só pode subsistir em Cristo cada coisa. E isto implica fazer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste sentido, amados irmãos, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada
completamente em Cristo Jesus. Essa declaração não tem conotação universalista, não, jamais. A ideia de que no fim todos serão salvos, isto aí é um equívoco, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça do universo. Logo, a disposição que temos é que a dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, jamais, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3. Louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. As bênçãos não se tratam somente da bênção para os judeus, mas também para os gentios. Aliás, para todos os povos, tribos, línguas e nações que vierem crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, em especial, a igreja, que é formada por todos os povos que creem em Cristo. Paulo, ele muda o pronome aqui, nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo, os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa em Cristo, que ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outra senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Quando você e eu conscientizam uma pessoa de adorar a Deus, então você está fazendo a coisa certa. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Quando você e eu estamos obedecendo, Deus está sendo glorificado. Portanto, os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Há essa promessa, há esse propósito, e isto é o que acontecerá em nome de Jesus. Ponto de número 3. O Espírito Santo penhou da nossa herança. Não podemos esquecer que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizada por Deus. Nosso Deus, ele trabalha com autoridade e o Espírito Santo está conectado, está em comunhão com o Pai e com o Filho. O selo do Espírito Santo, ele é posto
na igreja, de um modo todo especial, porque aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé e se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. O selo do Espírito Santo é a presença do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é garantia de segurança. O selo do Espírito Santo é a garantia de compromisso, de fidelidade e de estar direcionado para o destinatário correto, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Então, agora selado pelo Espírito Santo com o selo, significa que nós somos de Deus, para Deus e vivemos para Ele. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Agora temos uma garantia, e o maligno não pode nos tocar, porque nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Mas temos que vigiar, porque ele vem com sapatinho de algodão para querer nos enganar. E às vezes, por não vigiarmos, somos enganados, mas o sangue de Jesus tem poder. Nós repreendemos esse inimigo em nome de Jesus. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. Que trabalho do Espírito Santo! Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, penhor da nossa herança. O termo grego aqui também pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. O termo grego arrabam. No entanto, a palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Então, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo Jesus. Então, geralmente, quando você vai alugar uma casa e em vez de contrato, é depósito, você antecipa o pagamento e você já pagou aquele mês. Então, está garantida. E assim mesmo que o apóstolo Paulo queria dizer que o Espírito Santo é o depósito da nossa garantia. E assim, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo e que permanecem fiéis. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, calma. Salvo para sempre, se permanecer para sempre em Cristo. Aí sim. Mas se vier cometer todos os tipos de absurdo na terra e depois ainda dizer que é salvo, não, isso aí não corresponde com a palavra.
não tem vínculo teológico, não tem vínculo bíblico, não tem vínculo, não tem aprovação de Deus. O Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação. A partir da hora que você e eu recebemos a salvação, o Espírito Santo passa a tomar conta. É uma propriedade que ele vai tomar conta, zelar, vai beneficiar em todos os aspectos, cada vez mais para melhor. As identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Agora, você e eu temos a garantia das bênçãos de eternidade a eternidade. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E vamos permanecer sempre nova, sempre zelando para a glória de Deus. Conclusão, nessa porção da escola, aqui, por exemplo, aos Efésios, onde a epístola foi escrita para os Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude do tempo ou dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Deus há de cumprir toda a sua parte que prometeu. Vamos manter a nossa de pé em o nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, neste momento, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, impetramos muita bênção, muita felicidade, muita vitória sobre a vida de cada um irmão que está conectado, ligado nesta palavra e que sempre está buscando as tuas bênçãos. Que todos aqui desfrutem, tome posse das bênçãos espirituais em Cristo, dessa sublimidade que nós temos em Ti, promessa do Senhor em Cristo Jesus para a nossa vida. E todos sejamos ricamente abençoados em o nome de Jesus. Sim, irmão, inscreva-se no meu canal e você será muito abençoado para a glória de Deus.